Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um Solar TV começando aqui. E hoje nós vamos falar de produtividade nas empresas. Com a pandemia, muitas empresas mudaram seus comportamentos em relação ao trabalho home office. E a gente vai trazer números aqui para mostrar como isso foi produtivo para algumas empresas. E eu recebo a Carol, da Imóvel, e o Luiz Lima, da Clevertap Brasil. Sejam bem-vindos, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Ricardo. Prazer aí ter a oportunidade da gente conversar. Bacana. Então, para a gente começar, eu quero saber um pouquinho da empresa de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento, a estrutura operacional. São empresas modernas que trabalham aí à frente. E a gente sabe como isso é importante. O cenário está mudando, né? Quando a gente fala de energia, a matriz energética brasileira está mudando para uma matriz mais moderna e com fontes renováveis. E o comportamento interno das empresas também está passando por uma modificação. Então, para começar, eu vou chamar aqui primeiro as mulheres. Então, vou falar com a Carol aqui. Carol, você trabalha, você é gerente financeira e gerente de pessoas e cultura aí na Imóvel, correto? E Isso, como correto. tem sido o comportamento aí da sua empresa em relação assim à estrutura de trabalho? Então tá. Então, para iniciarmos, a Imóvel, então, ela passou por um processo tanto de expansão de projetos internos, né, no processo de pandemia, no início da pandemia, mas também de pessoas, né? O que a gente teve de alteração? Quando começou a pandemia, a gente teve um impacto no nosso principal produto, né? Nós tivemos várias quedas de cliente, desespero, tal. Nós tivemos esse impacto inicial da pandemia. O que nós fizemos aqui dentro? Aqui dentro a gente começou a fazer uma análise um pouco estratégica. Fizemos o nosso plano de 100 dias, né? Para entregar para a nossa equipe dizendo, não, gente, a gente vai ser transparente com vocês diariamente, nós vamos fazer dailies, toda a empresa ficava reunida para conseguir entregar as métricas diariamente, para passar por esse período de uma maneira um pouco mais leve, né? Claro, nós não imaginávamos que o nosso esforço do plano de 100 dias fizesse com que a gente dobrasse em equipe, né? Tanto que em março de 2021 a gente estava o dobro da nossa equipe que a gente tinha começado a pandemia. Então, foi extremamente benéfico para o nosso crescimento esse processo todo. Legal, quer dizer, né, no momento de crise, as empresas param e se reinventam, muitas se reinventam. A gente sabe que apertou, né, o orçamento de várias empresas e a gente sabe como isso, como é o olhar para dentro, né, Luiz? Então, eu quero ouvir de você também, Luiz. Fala um pouquinho sobre a Clevertap Brasil e fala um pouquinho como que vocês também se comportaram aí durante o começo da pandemia e como está hoje. Vou dar um contexto do que é a Clevertap, até porque isso faz sentido para a resposta em relação de como que a gente se organizou. Na verdade, eu entrei na Clevertap agora em janeiro de 2021, então eu entrei no meio da pandemia, já em home office, já com realmente para tocar a operação aqui no Brasil. Então, fui o primeiro funcionário aqui no Brasil e hoje a gente está com mais 2 funcionários no Brasil, todos em home office. Então, a Clevertap na verdade, é uma plataforma de engajamento para aplicativos, na verdade. Então, a gente é uma plataforma de engajamento e retenção, então envio de push, e-mail, SMS, concentrado em uma plataforma só. Então, é como se fosse uma plataforma de CRM para engajamento, e aí você engaja os usuários do aplicativo, você concentra tudo em uma única plataforma. Então, até o impacto da pandemia, ele não foi tão grande quando a gente olha agora para trás, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente está nisso. No início, realmente, a pandemia, como era uma incerteza para todos, até mesmo a Clevertap trabalhando no mercado digital, de aplicativos, ainda deu um pé no freio no sentido de investimento. E aí, conforme o tempo foi passando e foi tendo um realinhamento, né, do mercado, a gente voltou realmente a investir, e aí o time, olhando para a América Latina, ficava na Colômbia, e aí eles decidiram, como o mercado brasileiro é muito grande, aí deu um boom em vários outros aplicativos, delivery, próprio e-commerce subiu bastante e tal, eles acabaram investindo aqui no Brasil. Então, esse é um ponto que
do desafio que a gente enfrentou no início da pandemia, mas aí com a subida do mercado de aplicativos, mercado mobile, a gente acabou se realinhando, e aí depois pode falar um pouquinho de como que a gente conseguiu se realinhar de comunicação e tudo mais. Eu estou vendo que você está home office, correto? Você está trabalhando home office. E Sim. a Carol já está na empresa. Isso. Uhum. Tá, eu percebi pelos fundos aqui, ó. Né? Mas vamos lá, eu estou falando isso porque, segundo uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, realizada com 450 empresas, foi observado que teve um aumento de 60% no índice de produtividade entre essas empresas pesquisadas com o trabalho home office. Então eu pergunto, né, como a gente está mudando muito a forma de trabalho. Vocês já devem ter escutado falar por aí que os empregos daqui a 10 anos vão aparecer empregos posições, empresas que não existem hoje. E muitas vão morrer. Né? Muita forma de se fazer negócio daqui a 5, 10 anos vai mudar completamente como a gente pensa hoje. Então, as empresas, elas têm que ser cada vez mais dinâmicas, né? Aquela empresa tradicional, que demora muito tempo para tomar uma decisão, aquela empresa a gente não enxerga um caminho longo assim, né, para um novo cenário como esse a gente está falando. Então, assim, hoje, primeiro perguntando aqui para a Carol, você tem a liberdade de trabalhar de casa? Como que funciona isso hoje dentro da sua empresa? Tá. Aqui na Imóvel, a gente tem um processo, a gente fala de híbrido, para quem é de Cascavel, no Paraná, né? Mas quem é de fora, fica todo mundo remoto. Eu, pessoalmente, tive dificuldade pra caramba para trabalhar em home office. Então, eu voltei em maio do ano passado sozinha para o escritório. Tanto que hoje a gente está com 6 pessoas aqui na empresa, e todo mundo está em home office, tá? Então, hoje nós temos essa liberdade, nós transformamos toda a nossa cultura da empresa para ser remoto, então não temos dificuldade de trabalhar remoto. Então, nossa estrutura de demandas, de tarefas, ela é toda bem programadinha e é flexível para a pessoa conseguir entregar da melhor maneira para ela, né? Então, tenho preferência de escritório. Pouquíssimos têm preferência pelo jeito, né? Eu sou uma delas, mas tudo então, bem. Isso eu ia perguntar para você agora. Mas todo mundo gosta de trabalhar de casa, né? Mas depende do local também, né? E depende da situação dentro de casa, né? Porque a gente sabe, assim, quais são os limitadores. Eu ia te perguntar isso. Porque, assim, às vezes você tem... é filho e tal, às vezes tem alguma certa situação que você não consegue se concentrar dentro de casa. É um fator. Muitos home office, quando a gente pega o mercado europeu, que já tem essa cultura há muito tempo, antes de pandemia, você pode ver que eles têm ali o cantinho do home office, o cantinho que você se fecha para trabalhar. No Brasil não tinha isso, não existia isso para a maioria das pessoas. Então, como adaptar uma boa internet, o cantinho que você pode trabalhar, filhos, a casa, né? Porque parece que quando você está em casa, não está fazendo nada. Não, você está trabalhando igual. Se você saísse 8 da manhã de casa, você estaria trabalhando a mesma coisa. Mas, para quem está dentro de casa, eles não pensam assim. Então, Carol, por que você prefere trabalhar hoje na empresa? Na empresa, hoje eu tenho mais silêncio do que em casa, né? Então, mesmo que a minha própria equipe se reveza para vir para cá, eles falam assim, eu amo ficar em casa. Então, tá bom. Então, venho para cá algumas vezes na semana só para não ficar muito sozinha. Então, eles vêm para cá, eles se revezam, a gente faz o processo entre eles. Mas eu prefiro ficar aqui porque em casa eu vou ficar com a atenção dividida. Eu vou querer dar atenção para tudo quanto é tipo de coisa. Eu vou olhar a minha casa, cuidar das pessoas que estão ali, tudo. Então, eu prefiro ficar no escritório. Né? Então, eu tenho essa particularidade. Você foca, né? Quando você está no escritório, você está totalmente desligada da casa. Então, isso é uma situação que nós, no processo híbrido, temos que aprender a lidar, né? Quando está em casa, se desligar da casa e se fechar para o horário do trabalho. Exato. E você, Luiz, o que você me diz? Bom, como eu falei, estou há 7 meses aqui na Clevertap, porém, eu fiz essa transição quando eu estava na outra empresa, fiz uma transição onde eu morava em São Paulo, capital, e agora eu moro em Cotia, faz parte da Grande São Paulo. Então, realmente, quando veio a pandemia e a empresa anterior também aderiu ao home office, eu vim para uma casa maior e tal, então isso já me ajudou até na minha vida pessoal, uma mudança que eu já queria fazer.
né? Aqui na Clevertap, como eu falei, eu já entrei em home office, vou ficar em home office por um bom tempo, né? A gente não pensa em fazer tanto o híbrido, mesmo depois quando as coisas voltarem ao normal, após a vacina e tudo mais, porque a gente ainda nem tem um escritório físico no Brasil, né? Claro que a gente pode fazer algumas reuniões de time e tal, o que comercialmente o que pega mais é a questão realmente dos encontros com os clientes nas empresas. Isso, né, questão de relacionamento faz muita diferença, né? A gente vê que agora os negócios eles acabam sendo mais frios, vamos dizer assim. Então, essa questão faz bastante diferença. Aí, já pegando o gancho que a Carol falou, e realmente dividir a atenção. Como eu não tenho a possibilidade de ter um escritório para, às vezes, fugir, entre aspas, e ir atrás do silêncio, eu realmente tenho que dividir. Tenho uma filha de 4 anos, então tem que levar para a escola. Às vezes a escola está em feriado, não funciona, alguma coisa do tipo. A Clevertap é uma startup multinacional, então nem sempre o que é feriado aqui é feriado em outros países, então a gente acaba trabalhando e sendo um pouco mais flexível nesse sentido. Os horários também não batem às vezes, né? Exato. Então tem a flexibilidade de estar em casa, mas também a gente tem que se adaptar a outras questões, tem também que ser flexível a algumas questões da empresa. Eu acho assim, né? Hoje analisando, se a gente se organizar, a gente trabalha uma região como São Paulo, por exemplo, né? E tem deslocamento, tem de região para região do trabalho que as pessoas gastam 1h30 para chegar no trabalho, né? Então faz todo sentido o híbrido. Olha, eu vou para a empresa quando precisar, quando tiver uma reunião, um ponto especial, ou uma reunião com o cliente que eu preciso ir direto no cliente, faz todo sentido. Por isso que assim, mas e em casa, como é que eu faço? Você tem que se organizar com as entregas e não mais com o horário, né? Aquela história de você, olha, chegar na empresa e ficar lá esperando o horário do ponto, não existe mais isso. Acho que um movimento mais moderno, as empresas vão se preocupar com a gestão das entregas e não com a gestão de horário. O que vocês acham sobre isso? Começando com a Carol. Principalmente porque as pessoas elas vão trabalhar de uma maneira diferente em casa, né? Tem algumas pessoas que levaram super bem trabalhar em home office e outras pessoas que têm extrema dificuldade, tiveram que montar o seu próprio escritório em casa, um isolamento acústico, toda uma dinâmica diferente, né? Então, teve que ter uma estrutura diferente para cada pessoa, né? O que a gente, como empresa, fez? Então, a gente começou, 18 de março de 2020, todo mundo para casa. Nós somos uma empresa de tecnologia, né? Trabalhamos com tecnologia, temos vários recursos aqui dentro, mas nós não tínhamos todas as demandas bem certinhas, apresentáveis, assim, um controle bem corretinho, não tinha isso ainda. Estava tipo 60%. Nós tivemos que fazer o negócio ficar em 90% em 2 dias, né? Então, todos os controles de demandas ficaram aparentes, ficaram objetivos, né? A pessoa tinha todo o controle das tarefas dela, né? E ela conseguia fazer um processo um pouco mais flexível. Por quê? Em casa, você está sozinho. É só você tirar seu microfone, você não está mais ouvindo ninguém. Você não está mais ouvindo ninguém na sala de comunicação, você não sabe mais de ninguém, né? Então, você fica muito mais tempo concentrado, né? Aí que sobe a produtividade, aí que você consegue ter um nível de entrega muito maior. Claro, vai ter um desgaste maior? Com certeza, porque a pessoa, se ela ficar num limite de entregas muito apertado, temos que entregar um projeto, e o projeto é com uma pressão muito alta, essa pessoa ela não vai conseguir ter uma produtividade muito longa por muito tempo, ela vai decair, né? Mas, você tendo essa estrutura de colocar as tasks organizadas, as demandas organizadas e dar essa flexibilidade para a pessoa trabalhar nos momentos que ela consegue trabalhar com mais facilidade, tá perfeito. Ela consegue, sim, entregar com mais produtividade. Com certeza. Luiz, muitas pessoas que foram para o home office, e eu conversando assim, relataram que agora eu estou trabalhando muito mais. Isso lá no começo ali, porque vai muito de encontro com o que a Carol falou. As pessoas tendo que se adaptar. Não existia um roteiro para se trabalhar home office ou trabalhar no formato híbrido, né? As empresas não tinham uma agenda, como entregar, como se organizar, como dividir trabalho.
tá aí, né, o Zoom, as ferramentas que foram aparecendo e fazendo parte da nossa vida, né? Agora, eu te pergunto, Luiz, para você, você sente que você está trabalhando mais ou você conseguiu já chegar num patamar que você controla? O que é trabalho, o que é entrega, parar para fazer uma atividade? Como que está hoje o seu comportamento em relação a isso? Sim, no início realmente eu senti que a demanda aumentou muito porque ninguém sabia muito como controlar, até mesmo horários de almoço. Então, uma reunião que você está em uma reunião e eu não, e aí essa reunião se prolonga e eu estou no horário de almoço e aí você quer falar comigo, então tinha aqueles desencontros. E aí, quando realmente a empresa começou a entender que essa era a nova realidade, ela começou a colocar algumas regras e essas regras são bem importantes, né? Como eu trabalho muito com times lá de fora, tenho que me adaptar bastante à questão de fuso horário. Então, isso é um ponto, né, que eu posso, por exemplo, eu trabalho mais com o time de São Francisco, nos Estados Unidos, então eu estou à frente do horário deles. Então, na parte da manhã é uma parte mais livre para mim, enquanto, às vezes, depois das 6, eu tenho que trabalhar aqui, então eu acabo dividindo o meu horário de uma forma diferente do habitual aqui no Brasil, por exemplo. Então, isso faz bastante diferença. Questão de carga de trabalho, realmente, e voltando um pouquinho, acho que até o ponto da entrega, focar na entrega e não no horário, eu acho que fez toda a diferença para a produtividade como um todo crescer, que é o foco, o ponto desse bate-papo. Quando você foca na entrega, como você falou, fica olhando para o relógio até das 6 horas e ir embora. Agora eu não preciso pensar nisso. Eu posso, não perco 1h30, 3 horas, né, que seria ida e volta, ou 2 horas. Tem pessoas que são essa média que vai perder. E aí você pode focar em outras coisas, cuidar do seu filho, ler um livro, e Por até exemplo, mesmo o próprio levar a sua projeto. filha na escola, né? Uma atividade que não era comum. Participar mais, ter mais liberdade dentro da sua vida, mas também se preparar. Pode fazer um curso nessas horas perdidas, né? Você pode Sim. ser mais produtivo na sua vida e contribuir para a vida da sua empresa. E é muito bacana isso. E assim, a gente fala hoje, a gente está falando com duas empresas, que são empresas modernas, que estão antenadas com o que está acontecendo, né? Tanto a Clavertep como a Imóvel, são empresas que estão aí na frente, aí estão entendendo as mudanças que estão acontecendo. Hoje, quando a gente fala de energia, né? Eu queria colher uma opinião de vocês agora particular. Quando a gente fala de energia, como que hoje você enxerga, Carol, o avanço assim para o consumo de energia, né? Aqui é uma empresa que a gente fala que nós somos a TV Solar, que a gente faz matérias especializadas para esse setor. Então, assim, a sua empresa já pensou em produzir a própria energia? Como que funciona isso hoje dentro aí para vocês? Tá. Hoje, então, a Imóvel, ela está numa estrutura, nós estamos numa estrutura provisória, né? Porque nossa empresa cresceu pra caramba, então a nossa construção do nosso prédio novo foi também nesse período de pandemia, né? Então, a gente está ainda em fase de inauguração, né? Tanto que no nosso prédio novo, a gente vai ter já nós temos todo o consumo de ar-condicionado, tudo o tempo todo, né? Então, a gente precisa, assim, realmente ter consumo de energia solar, a gente já tem as placas instaladas, então já está tudo maravilha, perfeito, só falta inaugurar. Legal, bacana. E a tua empresa, Luiz, que lá fora também, como que funciona a matriz? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Bom, o que eu sei, principalmente lá nos Estados Unidos, eles têm um prédio próprio e esse prédio ele acabou, um prédio próprio não, desculpa, alguns andares, né? Eles têm um office próprio e eles reduziram pela metade, porque muitos funcionários com a pandemia, eles vão trabalhar de uma forma híbrida ou até mesmo 100% home office, porque Legal. A empresa fica em São Francisco, mas eles começaram a contratar no meio da pandemia gente do Texas, de Nova York. Acabou a fronteira, né? Legal. Exato, aí não tem como ir para o escritório principal e aí eles vão trabalhar da própria casa como eu.
Até um dado um pouco mais pessoal, aqui em casa eu tenho energia solar também, então Legal. só para a parte de água, né? De Uhum. aquecimento para chuveiro, essas coisas. Então, já é algo que, com a pandemia, eu tendo que consumir mais energia. Você começa a rever a forma que você consome essa energia, né? Exato, eu, entre aspas, consumo menos que a energia elétrica tradicional do que qualquer outra pessoa que não tenha isso, essa facilidade em casa, vamos dizer assim. Com certeza. Isso é importante para nós, né? Pessoas físicas e empresas, né? Porque a gente. São dois impactos que a gente está falando. O impacto no nosso bolso, o impacto financeiro, e o impacto Uhum. social. Qual é a fonte que você está buscando de consumo de energia? Né? De onde que vem essa energia? Qual que é o impacto que ela gera ali para ser produzida? Então, como as empresas modernas elas se desenvolvem e pensam nisso, isso é uma coisa muito bacana. É esse comportamento que aconteceu lá no escritório central, lá na sede de vocês, de reduzir, né? Tinha 3 andares, agora a gente só tem um. Isso Uhum. aconteceu com várias empresas aqui no Brasil, né? Escritórios de advocacia que tinha 1.000 metros quadrados de laje, uma laje, reduziu para um escritório de 150 metros. Mas como que Sim. pode? Como que aconteceu? Não, você consegue criar uma agenda muito mais dinâmica, inteligente, onde você conseguiu ali, olha, flexibilizar as reuniões. Será que eu preciso ter tudo isso mesmo de espaço? Aí a gente cai para economia, né? Quanto que não se economiza? E aí gerou outra questão. Mas então teve empresas que começou a repassar um valor para os seus colaboradores para ter uma internet mais rápida, o Vale Internet, né, o Vale Energia. Então a gente começou a ver que teve esse movimento também. Então é muito legal esse bate-papo aqui, porque a gente sabe que o comportamento das empresas está muito, muito ligado mesmo com o avanço que a gente quer para uma sociedade. Então, olha, quem faz a transformação? As pessoas, as empresas, né? Então, pensando nisso, a gente cria essas ideias aqui, esses bate-papos aqui para a gente ver como é que está hoje. Agora, em relação à produtividade, Luiz, você confirma isso? Você achou que realmente assim faz sentido essa pesquisa? Deu certo para você? Sim, para mim, bastante. Eu sou muito adepto do home office, porque, para mim, é o poder, como eu falei lá no início, poder. Morava em um apartamento, agora moro em uma casa, que era algo que eu já queria em São Paulo, é bem complicado. Então, isso me ajudou bastante. Fora que agora estou perto de um lugar mais verde, Uhum. consigo levar minha filha na escola, existem várias questões que ajudam bastante. O que você até comentou, a Clevertap também adapta isso, da questão da ajuda de custo, tanto para a internet como para gastos em geral, eles colocam, né? Que eles, em vez eles darem uma ajuda de custo para você montar um escritório, eles dão uma ajuda mensal. E aí você pode utilizar, mas aí Conforme faz você parte achar melhor. como você achar melhor, porque aí poderia ser um para energia elétrica, e aí você divide como você quiser, e tem uma ajuda de custo para internet e telefone. Então, isso é bem positivo. Um outro ponto que eu gostaria até de trazer já, que eu acredito que eles fizeram bem, que foi bem bacana, a cada segunda sexta-feira de cada mês, você tem um day off aqui Uhum. na Clevertap. Isso para a empresa inteira. Claro que tem pessoas que acabam trabalhando nesse dia e tal, mas é um dia muito mais facultativo, então você pode pegar esse dia. Eu achei bem positivo, porque, como a gente estava falando, né, a carga de trabalho aumentou, você acaba trabalhando às vezes fora do seu horário por diversas razões, pode ser por time zone, pode ser pelo projeto em si. Eu trabalho com vendas, então o cliente me mandar uma mensagem às 8 da noite que eu vou Você responder. responde, exatamente. Então isso, ter esse dia onde você, pelo menos, não precisa responder algo interno, né? Só se, no caso, um cliente entrar em contato, que é bem tranquilo. Ter esse dia é bem importante, né? Para você. E já como eu já estou em home office, eu consigo curtir um pouco mais. E se planejar, né, para fazer um passeio, fazer alguma coisa. Quer dizer, os prós e contras, né? Legal, a gente tem os horários meios assim, a gente tem que estar disponível, mas a gente tem a flexibilidade. Mas, em contrapartida, você está numa zona verde, você está num lugar mais adequado, né, um lugar mais legal para se morar.
e você tem um capricho ali que você pode, no meio do dia, sair para resolver alguma coisa, né, no formato antigo de trabalho, não. Agora, eu sei que a Carol vai me responder que ela prefere trabalhar na empresa. Mas as empresas também, eu falo com muita empresa lá fora, e eu vejo assim que várias empresas criam estruturas, ambientes muito saudáveis de se trabalhar, né? E também, mesmo que você vá até a empresa, não sei como funciona na Imóvel, mas mesmo que você vá até a empresa, você tem flexibilidade para sair, voltar, se organizar com as suas entregas. Como funciona isso para você, Sim. Carol? Também? Sim, então, aqui nós nos baseamos, então, nas entregas, né? Então, as entregas são toda nosso direcionamento de vida por aqui. Claro, nós temos reuniões dailies. As dailies você faz com a sua equipe, você tem uma organização na sua equipe. Então, aqui na empresa nós não temos, tipo, um horário inicial para todas as equipes. Não, nós temos alguns horários fixados entre cada microgerenciamento. Então, o setor de tecnologia vai começar num horário, o setor de atendimento ao cliente vai começar em outro. Então, eles vão tendo essa flexibilidade conforme as demandas que eles vão tendo. E aí, eles vão apresentando essas demandas, vão tendo esses atendimentos conforme eles vão conseguindo adequar o dia deles, né? Aqui, como que a gente faz? No ambiente físico, né? Nós somos do interior do Paraná. Então, a gente fica a 400 quilômetros de Foz do Iguaçu. Então, das Cataratas de Iguaçu. Só para vocês terem um ponto referencial no mapa aí. Aqui é interior. Então, eu moro na mesma quadra que tem a empresa. Então, para mim, é muito mais fácil vir para a empresa do que eu montar um escritório em casa. Praticamente mudou tudo, né, Luiz? Mudou tudo agora, porque ela praticamente trabalha no quintal ali, então... a dinâmica, o jogo virou agora, o jogo virou. Exatamente. Porque, para mim, fica mais fácil. Fechei a minha porta, vou dar uma volta na quadra, tá tudo bem, vou passear com o meu cachorrinho aqui do lado, e já estou na empresa, né? Sim. Então, fica muito mais prático para mim, porque aqui no interior é assim, claro, das pessoas que nós contratamos em 2021, praticamente nenhuma mais é de Cascavel, boa parte já é de fora, então a gente tem gente do Nordeste trabalhando com a gente, então várias pessoas do Brasil inteiro trabalhando conosco, então isso facilitou muito, a gente se adaptou, pega início de pandemia, todo mundo se adapta, e a gente falou assim, nossa, que legal, vamos ficar assim, vamos continuar assim. E aí a gente começou a fechar muitas contratações de pessoas que não teriam a mesma oportunidade se fosse presencial. A gente começa a puxar talentos que você fala assim, caramba, que bom que a gente está trabalhando em home office, que bom que a gente tem o remoto possível. E esse ponto é muito importante, os talentos, né? Você não consegue reunir numa cidade pequena, não que você não consegue, mas é mais difícil você conseguir reunir talentos para aquela aplicação, né? Aquela empresa. Sim. Então, você quebra totalmente as fronteiras. Exato. Foi o que aconteceu com a Imóvel. Legal, bacana. E aí, pessoal, muito legal esse bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho os comportamentos aí das empresas, como que fica hoje, como que vai ser daqui para frente, né? A gente acredita que a descentralização das coisas, vamos pensar assim, o que a gente está falando de descentralização? Descentralização tem que o mercado, tem que ser São Paulo, Rio. Não, esquece. Eu posso morar no interior e uma vez por semana eu vou para São Paulo, uma vez por mês eu vou para São Paulo. Então, você descentralizou ali, descentralização dos talentos, o modo da entrega mudar. Então, isso tudo faz muita diferença. Imagina como que vai ser o trânsito, né? A gente fala, para a Carol faz todo sentido. Ela pega, ela vai, mora na mesma rua, ela vai e volta em 5 minutos. Mas a pessoa que se desloca 2 horas para chegar no trabalho e fica parada num trânsito de 1 hora, como que é a cabeça dela chegando nesse trabalho, entendeu? Ela já chega já estressada, ela já sabe que ela vai acordar e pegar trânsito, então são outras questões, né, quando a gente fala em grandes cidades. Então vai ser muito bacana ver tudo isso vindo por aí e também ver empresas como a Imóvel, a Clevertap, expandindo suas atuações aí e tendo uma cabeça bacana ali, trazendo talentos incríveis aí. Então é isso, pessoal. Hoje eu agradeço o nosso bate-papo aqui. Recebi 2 pessoas incríveis aqui, sejam sempre bem-vindos aqui na Solar TV, para a gente trazer outras temáticas. E um abraço para todos. Se você gostou desse vídeo, curtam esse vídeo. Se você tem alguma sugestão, alguma temática para mandar, escreve aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais. Muito obrigada, gente. Até. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.